Seja bem-vindo ao curso de Mecânico de Aeronaves. Meu nome é Carlos Eduardo Martins e estou aqui para dialogar com você os principais conceitos de física deste curso. Vem comigo! Aula 4. Atmosfera. A atmosfera terrestre é um sistema gasoso, composto por vários tipos de gases, principalmente nitrogênio e oxigênio, entre outros. Aprisionado pela força gravitacional à Terra e está em constantes mutações com o fluxo permanente. A pressão e a temperatura da atmosfera dependem de vários fatores, sendo os principais altitude, local no planeta, horário no dia, estação no ano, etc. A existência dessa atmosfera permite que façamos a divisão dos veículos aeroespaciais em duas categorias: veículos atmosféricos, no caso, aviões, helicópteros, veículos que voam dentro da atmosfera, e os veículos espaciais, satélites, veículos lunar, que fogem já da atmosfera. Bom, a temperatura na atmosfera varia com a altitude, porém de forma não constante. Observe aqui essa sequência. Entre 0 e 11 quilômetros de altitude, a temperatura decresce linearmente, com uma taxa de menos 6,5 vezes 10 a menos 3 Kelvin por metro. De 288,16 Kelvin para 216,66 Kelvin. Geralmente é esse o valor. Entre 11 e 25 quilômetros existe uma camada isotérmica, ou seja, onde a temperatura se mantém constante, a 216,66 Kelvin. A partir de 25 quilômetros até 47 quilômetros, a temperatura cresce linearmente com uma taxa de 3 vezes 10 na menos 3 Kelvin por metro. Ou seja, de 216,66 Kelvin, volta novamente a aumentar até 282,66 Kelvin. Entre 47 e 53 quilômetros, existe uma camada isotérmica, onde a temperatura se mantém constante, a 282,66 Kelvin. Entre 53 e 79 quilômetros, a temperatura decresce linearmente, com uma taxa de menos 4,5 vezes 10 a menos 3 Kelvin por metro. Vai de 282,66 Kelvin para 165,66 Kelvin. Entre 79 e 90 quilômetros, existe uma camada isotérmica, onde a temperatura se mantém constante a 165,66 Kelvin. Entre 100 e 105 quilômetros, a temperatura cresce linearmente, com uma taxa de 4 vezes 10 a menos 3 Kelvin por metro, de 165,66 para 225,66 Kelvin. Bom, já falamos de pressão atmosférica, mas não falamos que o instrumento que mede a pressão atmosférica é o barômetro. E existem dois tipos de barômetro, o de mercúrio e o aneroide, que é metálico. Sendo que este é o mais utilizado na aviação. Provavelmente vocês verão isso em instrumentos. Pressão atmosférica. Bom, os barômetros aneroides, eles ficam instalados no altímetro dos aviões, o altímetro indica a altitude em que o avião está voando. Esse instrumento é calibrado pela variação da pressão atmosférica, sendo que a pressão de 20,58 polegadas de mercúrio, ou 0,49 psi, indicará a altitude de 10.000 pés, ou 3,048 quilômetros. Densidade atmosférica. A densidade do ar na atmosfera varia com a temperatura, altitude e pressão atmosférica. Porém, de forma geral, a densidade tende a diminuir com o aumento da altitude. Água contida na atmosfera. Na troposfera, que é a primeira camada de ar da atmosfera, a água aparece em duas formas. Na forma de neblina, que seriam minúsculos pingos de água no estado líquido, em suspensão no ar. E o segundo, vapor de água,
é uma mistura de vapor de água, agora no estado gasoso. E essa mistura é invisível. Porém, todos os dois tipos de água na atmosfera afetam as aeronaves, principalmente para regular o motor de forma que se obtenha a potência máxima para a decolagem, pois é onde vai acontecer a admissão, né, na combustão, enfim, todo o processo de funcionamento do motor a combustão. Umidade. Bom, temos duas categorias de umidade, absoluta e relativa. A umidade absoluta é a quantidade real de vapor de água em uma mistura de ar e água. E a umidade relativa é a razão entre a quantidade de vapor de água realmente presente na atmosfera e a quantidade que deveria apresentar o ar se estivesse saturado. Ponto de orvalho. Para falar do ponto de orvalho, usarei dois exemplos. O primeiro é este, que é até mencionado no livro. Para mim, que uso óculos, por exemplo, é muito comum no verão, em dias quentes, embaçar as lentes quando saio do carro, principalmente quando eu estou com o ar-condicionado ligado. Instantaneamente, ao sair, o choque térmico provoca a condensação do ar sobre as lentes, como nessa foto, bem similar mesmo. Ou ainda, outro exemplo, para mim que sou formado em física, é comum eu ir em confraternizações com os amigos e surgirem perguntas das mais diferentes origens. E uma pergunta muito comum é por que o copo da bebida fica molhado por fora. Não só o copo, como a garrafa também, né? Agora vocês poderão dar a mesma resposta que eu dou, devido ao ponto de orvalho. O que é o ponto de orvalho? O ponto de orvalho ele determina a temperatura a qual o vapor de água presente no ar ambiente passa ao estado líquido na forma de pequenas gotas por via da condensação, o chamado orvalho. Em outras palavras, é a temperatura a qual o vapor de água que está em suspensão no ar começa então a se condensar, passar do estado gasoso para o estado líquido. Pressão de vapor. Quanto menor for a pressão atmosférica exercida sobre um fluido, um líquido no caso, menor será a sua temperatura de evaporação, e vice-versa. Ou seja, quanto mais alto estiver um líquido, menor será a temperatura necessária para levá-lo ao estado gasoso, ou também menor será a temperatura para um gás condensar. Por exemplo, se subirmos a 4.000 pés de altitude, 4.000 quilômetros, desculpa, 4.000 metros de altitude, a temperatura que a água vai evaporar passa a ser de 100 graus Celsius para, vou chutar, não sei o valor, mas vai ser ali em torno de 80, 90 graus Celsius. Isso para a água evaporar. Para a água que já é vapor, ela condensar, passar para o estado líquido, também vai ser essa temperatura de 90 graus Celsius. Compreendido? Temperatura de bulbo seco e bulbo molhado. Observe o termômetro dessa figura. A temperatura de bulbo seco é obtida por meio de um termômetro comum. A temperatura de bulbo molhado é obtida de um termômetro que tem o seu bulbo coberto por uma fina peça de tecido molhado. Devido à evaporação da umidade, o bulbo molhado indicará uma temperatura mais baixa do que a do bulbo seco. Quanto mais rápida for a evaporação, maior será a diferença na leitura. A razão de evaporação depende do grau de saturação do ar. Se o ar estiver saturado, nenhuma evaporação acontecerá, e as temperaturas dos bulbos secos e molhados serão as mesmas. Assim, em duas temperaturas coincidirão com o ponto de orvalho. Leis físicas relativas à atmosfera. Um fluido em movimento pode se comportar de forma muito complicada para analisarmos, o que nos limita a estudarmos apenas o escoamento de um fluido não turbulento e através ainda de suposições simplificadas. Uma suposição padrão é que no ar seco não existe vapor de água presente. Outra suposição é a desconsideração do atrito do ar, ou o efeito de viscosidade. Desta forma, o ar é considerado um fluido perfeito.
Como foi possível observar até aqui, a atmosfera possui várias variações, principalmente de altitude, temperatura e densidade. A equação que considera todos esses fatores é denominada equação do estado, ou ainda lei de Clapeyron. A equação do estado, ou lei de Clapeyron, é esta: P vezes V igual a R vezes T, onde P, aqui já considerando o R uma constante determinada para o gás, o ar atmosférico, tá? Senão teríamos que considerar ainda o número de moléculas. Mas enfim, P seria a pressão em libras por pés ao quadrado, V, o volume específico, R, uma constante para um determinado gás, aqui é usado o gás atmosférico, o ar atmosférico, e T, a temperatura absoluta, que depende da altura, da altitude nesse caso, né? Para a aviação, existe uma atmosfera padrão. Ao nível do mar, essa pressão, existem três considerações a se fazer, né? A primeira, a pressão, chamada de PO, que equivale a 29,92 polegadas de mercúrio, ou 14,5, ou 14,7, como a gente já viu, né? PSI, libras por polegadas ao quadrado. Temperatura, ao nível do mar, TO, igual a 15 graus Celsius ou 59 graus Fahrenheit. E gravidade, GO, que é igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado, ou, no sistema inglês, 32,174 pés por segundo ao quadrado. Pressão-altitude, simbolizada por H maiúsculo e P minúsculo. É a pressão atmosférica expressa em termos de altitude, que corresponde a essa pressão da atmosfera padrão. Princípio de Bernoulli. O princípio de Bernoulli ele é muito utilizado na engenharia aeronáutica, então vamos prestar um pouquinho mais de atenção aqui. Ó. O princípio de Bernoulli foi originalmente estabelecido para explicar a ação de um líquido fluindo através de tubos de áreas de corte seccional diferentes, como exemplificado nos três casos a seguir. Primeiro caso. Neste primeiro caso, temos um tubo com seções variáveis. Tomando como exemplo um fluido incompressível, temos que o volume de fluido que entra na seção maior tem que ser o mesmo volume que sai na seção menor. Entretanto, para isto ocorrer, a velocidade do fluido que sai precisa ser maior do que a velocidade do fluido que entra. Senão ficaria preso ali, né? Acabaria tendo uma turbulência. E a gente não considera turbulência, nem atrito, nem a viscosidade dele com a parede interna do recipiente. Portanto, a energia cinética do fluido, ao entrar, ela precisa se manter constante até o fluido sair. Esta relação nos permite dar continuidade no fluxo do fluido. Agora observe o segundo caso. Nesse segundo caso, além de seções diferentes, temos uma variação de altitude entre elas. Para que exista continuidade, a força com que o fluido entra na seção maior e mais baixa precisa realizar um trabalho que permita o fluido escoar de tal maneira que vença a força de resistência do líquido, na outra seção menor e mais alta, que tende a descer pela ação gravitacional. Então teria que vencer a força gravitacional. Em outras palavras, as energias cinética e potencial iniciais precisam ser proporcionais às energias cinética e potencial finais. E por fim, no último caso, temos o tubo de Venturi. Neste tubo, existe um estrangulamento no meio do tubo. Ao escoar pela seção estrangulada, o fluido aumenta a velocidade, mas a pressão reduz. Ao retornar à seção maior, o fluido vai diminuir novamente a velocidade e vai agora voltar a aumentar a pressão. Esse tubo de Venturi ele vai ajudar agora a explicar como uma asa de aeronave reage com a atmosfera. Bom, na verdade, essa explicação já ajuda também para compreender como o avião voa. É parte dessa compreensão.
Observe que o desenho da asa do avião se assemelha muito à de um aerofólio, daqueles carros de corrida de Fórmula 1, só que é invertido, é ao contrário. Quando a asa do avião avança sobre a atmosfera, o caminho que o ar percorre por cima da asa, a parte mais abaulada, é maior do que o caminho que o ar percorre por parte da baixa, por parte, desculpa, é maior do que o caminho que o ar percorre por baixo da asa, ou seja, na seção mais reta, mais plana. Agora, vamos pensar, para que a mesma quantidade de ar chegue ao mesmo tempo no final da asa, a velocidade no ar por cima, no maior caminho, tem que ser maior do que a velocidade embaixo da asa, no menor caminho. Como a gente viu lá no princípio de Bernoulli, mais especificamente naquele tubo de Venturi, quando o ar aumentar a sua velocidade, o que acontecerá? Reduzirá a pressão dele exercida sobre a asa. Portanto, a pressão debaixo da asa será maior do que a pressão sobre a asa, criando uma componente vertical para cima, que denominamos empuxo, como vimos lá no princípio de Arquimedes. Compreendido como essa força de empuxo auxilia, né? Auxilia, não é só isso, auxilia para que o avião voe? Bom, encerramos aqui a nossa quarta aula. Agradeço a você pela atenção e aguardo você na próxima aula. Bons estudos!